Bom dia, pessoal. Tudo bem? Certinho? Sejam mais que bem-vindos ao programa Bom pra Cabeça, o programa de saúde mental e demais temas que eu achar pertinente colocar aqui. E até porque o seu amigo pode ser legal, mas ele não é terapeuta. Vambora? Vambora, pessoal. Tema aqui importante. Esse aqui é o tipo de live que, se você entender e incorporar o que eu tô te falando, de verdade, vai ser muito difícil você precisar de terapia algum dia, tá? Vamos lá. Deixa eu já jogar uma frase pra você entender o seguinte. Dane-se os seus traumas, dane-se as suas dores, dane-se os seus sofrimentos. Pode parecer muito insensível isso que eu tô falando agora, mas você vai entender. Por que eu tô falando? Nossa, logo um terapeuta falando dane-se seus sofrimentos, dane-se suas dores, dane-se que você sofreu. Por quê? Quero trazer um sentido pra vocês. Hoje, na psicologia moderna, a psicologia moderna ela tende a tratar o ser humano como aquele que sofre as ações, aquele que sofre, causas externas a si. Tá? A psicologia moderna ela diz que agimos de um determinado modo porque na nossa infância sofremos um abandono, porque na nossa infância experimentamos o abuso, porque na nossa infância experimentamos a saudade da mãe, né? Porque na infância e etc, etc. Então a psicologia hoje moderna, ela tende, ou por exemplo, somente a olhar o homem como aquele que sofre, né? Aquele que sofre... O gato falar que ele fica atiçado quando eu faço live. Chega pra lá mesmo. Aquele que sofre, né, pelo ambiente, diz que o homem ele é influenciado pelo ambiente, né? Toda a psicologia moderna hoje ela olha o homem, o ser humano, como aquele que sempre sofre, mas não como o agente causador, não aquele sujeito que faz, né, que faz acontecer algo, né? Isso é um grande problema da psicologia moderna hoje, né? A psicologia moderna hoje não olha o ser humano como aquele que causa as ações, aquele que causa o problema ou aquele que causa a solução. Esse é o grande nó que muitas vezes as pessoas se encontram. E que é tentador muitas vezes falar, eu sou assim porque eu sofri um trauma, eu sou assim porque eu sofri uma dor, eu sou assim porque no meu primeiro relacionamento eu sofri um abuso, porque no segundo relacionamento, porque tal. Tudo bem, existe sim esse lado, ou seja, o lado que nós sofremos a ação, que nós sofremos a dor, que nós sofremos o trauma. Existe esse ponto que é fundamental, a gente tem que olhar para ele, mas preste atenção que isso aqui vai mudar tudo. Não é olhar a causa do problema que irá te fazer superá-lo. Por quê? Porque enquanto você se olhar como aquele que sofre passivamente as dores, os problemas, e você passivamente mantém as suas ações no modo automático, ou seja, reativamente respondendo à vida, você vai se manter no mesmo patamar. Você vai continuar perpetuando a dor, você vai continuar parado, patinando, correndo em falso. Por quê? Porque você não se olha como um agente. Presta atenção que isso aqui muda, cara. Você não se olha como um agente, como aquele que, apesar do ambiente, você busca agir diferente. Apesar da dor e do sofrimento, você age diferente. Isso muda tudo. Apesar da psicologia hoje, moderna, dizer que você é resultado do seu ambiente, que você é resultado do seu trauma, que você, age de acordo com os seus desejos inconscientes, tudo bem, isso são teorias e que ajudam pra caramba, esclarecem muita coisa. Mas ela não torna você, presta atenção que isso aqui muda, mas não torna você livre para simplesmente entender que apesar dos apesares, apesar das dores, apesar dos traumas, apesar do que você tem em mãos, você pode sim agir e optar por ser diferente. Porque nós temos esse protagonismo. Nós podemos escolher o bem, apesar de sermos tentados ao mal. Entenda-se, tentados ao mal é repetir os padrões negativos, repetir, as crenças automáticas que nós temos de toda vez, por exemplo,
Perdão. De toda vez que, por exemplo, eu vou me relacionar e eu lembro do meu primeiro relacionamento, eu tendo a me esconder ou evito, você simplesmente pode perceber o seguinte: eu entendo que eu tenho esse trauma, eu entendo que eu tenho essa dor, mas eu opto por entrar nesse relacionamento, eu opto por amar, eu opto por arriscar, eu opto por isso. Aqui, esse protagonismo, entender que você também é um agente causador, que você também age e você gera efeitos no mundo e que você gera efeitos na vida de outras pessoas, apesar do coração machucado, apesar das dores, porque todos nós temos dores, pessoal, veja bem, todos nós temos dores, todos nós temos saudades, todos nós temos o coração partido, mas a diferença é aquele sujeito que entende: não, beleza, eu sei que eu posso causar, eu sei que eu posso mudar, eu sei que apesar de tudo eu posso ser diferente. Tenho medo de água, né? Tenho medo de água, não consigo pular em mar. Não, beleza, então vou botar o pezinho no mar. Eu vou olhar o mar. Eu quero vencer isso. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque enquanto, presta atenção, é porque vocês não percebem isso no discurso. Quando eu atendo, eu consigo ver se o paciente ele já está começando a se preparar para a mudança, ou quando ele ainda está num movimento de vítima, num movimento passivo, né? na sua paixão, sofrendo, porque ele ainda acredita que ele não é aquele sujeito que pode mudar, aquele sujeito que pode agir, aquele sujeito que pode mudar os efeitos da sua vida. Quando o sujeito começa a perceber que ele pode modificar, agir, que você pode agir apesar de tudo, essa pessoa vai começar a se curar. Essa pessoa vai começar a melhorar a sanidade mental dela. Porque existem muitos os discursos que são muito fáceis. Eu sou assim porque a minha cidade é ruim. Eu sou assim porque o meu trabalho é tóxico. Eu sou assim por causa do meu chefe. Eu sou assim por causa da minha esposa. Eu sou assim por causa do meu marido. Eu sou assim por causa do meu filho. Tudo bem, existem sim os fatores do ambiente, existem sim os fatores culturais, mas você tem que entender que no final, quem age, quem aceita, é você. Esse é o ponto. Entenderam? Então foda-se seus traumas, foda-se suas dores, foda-se tudo que estiver acontecendo com você. Não porque eu desprezo, não, mas é porque você tem que entender que você é superior a ela. Que se houve uma dor, se houve um trauma, se houve uma despedida, se houve um luto na sua história, ok, é dolorido, é doído, mas você tem que compreender que o que você deve procurar não é a superação. A superação, eu vou superar os meus... Não, mas é compreender o seguinte, ok, existe um poder aqui na minha mão. Existe uma faculdade humana chamada vontade. Apesar de tudo isso, apesar da minha história, apesar de alguns capítulos da história da minha vida serem difíceis, eu opto por escrever, eu opto por ser autor, o agente causador de uma nova história. Aqui muda tudo. Porque não adianta só saber, né? Eu tenho dores por causa disso, por causa daquilo. Tudo bem, isso é importante você ter consciência. Mas só a consciência não muda o jogo. Tá entendendo aqui? Essa é a sacada que eu queria que vocês tivessem. Somente consciência não muda o jogo. Você tem que aprender que você é livre, apesar das suas dores, apesar dos seus sofrimentos. E aqui joga uma grande responsabilidade no teu colo. Beijo, pessoal. Abraço e até amanhã. Tchau, tchau.